isso, perdão, o sentido do texto. Também estaria errado. Anderson, por quê? Porque o mas, na posição deslocada, não existe em língua portuguesa. Aí você vai criar esse tracinho e colocar aí. Mas não pode ser deslocado. Mas não é conjunção de deslocamento. Só que aí a gente não usa, exato, a gente não usa por um problema eufônico. Exato, aí quem responde isso é a fonologia. A fonologia, ela entra na morfologia e na sintaxe justamente nesses aspectos. Porque se a gente só usar os critérios de organização, pode ser que a gente encontre um problema de sonoridade. Aí quando a gente encontra um problema de sonoridade na língua, quem entra no meio nem é a morfologia, nem é a sintaxe. Quem entra no meio é a fonologia. Diz, epa, pode até estar certo gramaticalmente, mas a sonoridade não está legal não. Aí ela barra. Aí a fonologia vai entrando nesse meio, certo? Perfeitamente. Uma vez que ela está deslocada. Qualquer elemento deslocado no português, ele tem que dizer para o leitor que está deslocado. Como é que ele diz isso? Sendo isolado. Qualquer palavra da língua portuguesa, quando está deslocada, fora do seu lugar convencional, ela costuma se revelar, se entregar, para o leitor saber que aquilo ali é um deslocamento. Geralmente, o isolamento com vírgulas. Pode falar. Estou te ouvindo. O mais início de oração acontece o seguinte. Ele não está deslocado. Ele está sendo usado aí como um conectivo, um elemento coesivo de início de ideia. Você está estabelecendo uma ideia semântica nova, ou seja, você começou uma frase. O mais aí ele vai ter o valor igual a qualquer conjunção adversativa. Ele vai ter o valor igual aí. Ele não está deslocado. Você está usando ele, na verdade, como um elemento coesivo para associar uma ideia anterior de uma frase a uma nova ideia. Deu para entender? Ele não está sendo usado aí como um elemento coesivo de orações. Aqui a gente está no campo das orações. Ó. Você disse, o mais é início de frase. Isso implica dizer que esse mais ele não está conectando nada. Ele está iniciando uma frase. Aí o mais está sendo usado na função de elemento conector de parágrafos, ou de primeira, ou de frase inicial, ou de frase secundária, ou de tema, ou de rema num parágrafo. Mas ele não está conectando orações. Esse é o mais que conecta orações nesse contexto aqui. Isso é um caso facultativo de vírgula. Qualquer adversativa em início de frase, todavia, porém, contudo, no entanto, ela pode ser isolada com vírgulas, bem como ela não pode. Isso aí é o que nós chamamos de uso facultativo da vírgula. Assim como os adjuntos adverbiais, que também podem ser isolados ou não. A depender da frase. Por exemplo, se o adjunto adverbial ele for extenso, se ele for mais de 3 palavras, já não é mais estético. Aí é uma questão obrigatória. A gente isola com vírgulas. Se ele for curto, por exemplo, em 1997, são 2 palavrinhas. Eu posso colocar vírgula, posso tirar vírgula. Se eu colocar em meados de 1997, 4 palavras, foi um adjunto muito longo. Eu tenho que colocar vírgula por obrigação. Aí vai depender do contexto. Adjuntos grandes, por exemplo, ou locuções grandes, elas vão ser isoladas de forma obrigatória. Curtinhas é facultativo na língua portuguesa. Só que aí existe uma briga, viu, gente? Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco. Tem gramático que não aceita isso, não. Por exemplo, o Celso Cunha. Celso Cunha é um gramático que ele diz, olha, existem adjuntos grandes, mas quem é que está estabelecendo o que é grande e o que é pequeno aí? Aí o Bechara vai e coloca, não, mas podemos compreender que adjuntos grandes são aqueles que excedem 3 palavras. Celso Cunha vai e discorda. Aí vem o Ataliba Castilho e concorda com o Bechara. Vem outro gramático que concorda com o Celso Cunha. Eles ficam nessa briga. Mas aí essa convenção ela é bem aceita. A de ideia de 3 palavras já é considerado algo longo no português. Aí a gente pode isolar. Entendeu? Beleza. Agora vamos caminhar para as subordinativas. Qual é a diferença de uma conjunção coordenativa para uma conjunção subordinativa? Ô Anderson, mas tu não falou aqui das alternativas não, gente, porque a aula aqui não é de orações. O que eu quero que você entenda é a função da conjunção. Vai ter uma aula chamada de sintaxe do período composto, em que você vai estudar uma oração coordenada aditiva, oração coordenada adversativa, oração coordenada explicativa. É lá na aula de orações que você vai estudar as orações associadas a uma conjunção. Aqui a ideia é você entender o que é a conjunção. Essa é a ideia na aula. Bora lá. Falando agora das conjunções subordinativas. Anderson, qual é a diferença? A diferença é que as subordinativas sempre estarão atreladas a uma oração subordinada.
elas não estão criando relação de sentido com uma oração coordenada. E o que seria, Anderson, uma oração subordinada? Seguinte, você vai pensar na sua vida, no seu cotidiano, velho. Quantas vezes a gente tem que se subordinar a alguém, se submeter a alguém para fazer alguma coisa, para chegar a algum patamar, ou até mesmo numa relação de trabalho, a gente precisa se submeter. Vocês aí que vão ser futuros policiais, vão haver momentos aí, principalmente para quem for para PM, que vai ter que ser subordinado de alguém, né? E se você entrar como soldado, você vai ser subordinado do cabo para frente, né? Passou de soldado que vier, tá mandando em você lá dentro. Já tá acima de você. Fora que quando chegar em casa vai ter a mulher ainda, se for o cara do homem, né? Para mandar em você também. Botar você para lavar prato e depois tirar um dia de serviço. Então bora lá. Conjunções subordinativas. Função primária, gente, só para você não ficar voando aí. Estabelece conexão entre orações subordinadas. Eu vou colocar um exemplo na frase no período simples e vou mostrar um exemplo em que eu uso uma subordinada antes de colocar os tipos de subordinadas aqui. Olha só. A frase é: eu preciso de ajuda. A outra frase é: eu preciso de que você me ajude. Essas são as duas frases. Eu quero fazer uma análise sintática bem simples aqui com vocês, para vocês entenderem o que é uma conjunção subordinativa. Seguinte, todas as vezes que você for fazer uma análise sintática, o primeiro passo que você faz, segundo a gramática normativa, é encontrar os verbos. Esse é o primeiro passo que você dá. Então, se eu for para a frase que está aqui em cima, eu encontrei a palavra preciso. Eu preciso de ajuda. Preciso é um verbo. Quem precisa? Eu. Então, eu tenho aqui o sujeito da oração. Tudo o que diz ou que é dito a respeito do sujeito, incluindo o verbo, a gente chama de quê? Predicado. Perfeito. Bora lá. O que acontece aqui é o seguinte. Existem verbos na língua portuguesa que são verbos chamados de transitivos. Antes de falar sobre transitividade, eu vou falar sobre necessidade. Como assim? Quando eu era moleque, eu passei um período assim que meu pai foi embora de casa, foi comprar, eu falei para vocês, foi comprar cigarro e não voltou, que a gente não tinha muita grana. Naquele período ali, eu vivi uma espécie de necessidade. Quem socorreu, fez aquele lado lá, foi a avó, o avô, enfim, aquela galera aposentada que está lá do teu lado. Porque a mãe estava ferrada assim como os filhos dela. O que acontece? Eu não tinha o gogó bonito para cantar igual o Zé de Camargo e Luciano, para botar na estação de trem para cantar. Se eu fosse cantar, apanhava. A palavra precisar é um verbo de necessidade. Como assim, Anderson? É um verbo que ele não tem o seu sentido completo. Ele vai necessitar de uma coisa a mais para auxiliá-lo. Ele vai precisar de algo. O verbo precisar, ele é um verbo que necessita de um complemento. Existem verbos na língua que são assim. Verbos que precisam de complemento, verbos que não precisam de complemento. Se eu falar, por exemplo, que esse cara correu em São Paulo. Correr pediu complemento? Não. Porque, professor, em São Paulo. São Paulo foi o lugar onde ele correu. Mas lugar não é complemento. Lugar é uma circunstância
lá do advérbio ou do adjunto adverbial. Correr é uma ação que é feita e pela emissão da palavra o sentido já é estabelecido. Correr. Acabou. Se eu falar que ele correu, o sentido, a ideia da prática da ação de correr foi estabelecida. Já cansei. Agora, se eu falar de precisar, eu preciso. Parei por aqui. O que é que vocês me perguntam? De quê? Perfeitamente. Vocês vão fazer uma pergunta a mim. Sabe por quê? Porque o verbo precisar, ele é um verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento. Logo, ele é um VT, um verbo transitivo. Aí o que acontece? Existe uma bifurcação aí. Existem verbos transitivos, que são esses que precisam de complemento, que pedem um complemento que começa sem preposição. O que é preposição? Alguém lembra aqui? É o conectivo que liga o quê? Palavras, isso mesmo, acertaram. Boa! E existe o complemento que é iniciado com preposição. Quando o verbo ele tem um complemento que começa com preposição, esse verbo é chamado de verbo transitivo indireto. Quando ele pede um complemento que não começa com preposição, é um verbo transitivo direto. Essa é a nomenclatura. A palavra de no português é preposição? Sim. Então esse cara aqui, ó, o preciso, é um verbo transitivo indireto. E esse de ajuda é um objeto indireto. Mas qual é a grande questão aqui? O de, ele não é especificamente o objeto do verbo precisar. O objeto, de fato, ou o núcleo desse objeto, é essa palavra aqui, ó. Ajuda. Afinal, o cara está precisando de ou está precisando da ajuda? É da ajuda que ele está precisando. A palavra ajuda, na morfologia, é o quê? Artigo, numeral, pronome, verbo. É o quê? Fala com convicção, gente. Tenho medo, não. Eles falam com convicção, gente. Aí... Fala, velho. Isso é o que no português, porra? Pode falar sem medo, velho. Fala, porra. Eu não vou continuar se vocês não falarem, pô. Fala sem medo, caralho. Fala sem medo, porra. Substantivo. Estão com medo de quê? De errar, é? Se não errar aqui, vai errar na prova. Tem que errar aqui pra caralho, pô. Tem que dizer, ah, professor, isso aqui pra mim é uma interjeição. Pode dizer, pô, que se foda. Você tá errando aqui pra aprender. Pode botar pra roubar. Isso aqui é um substantivo. Massa. Olha só. Isso é um substantivo lá na morfologia. Esse substantivo exerce a função sintática de quê? Objeto indireto. Não é isso? Só que o de ajuda, você pode chamar de oração? Não, porque não tem o quê? Verbo. Só poderia chamar de oração se tivesse verbo, não é isso? O que acontece? Existe no português orações que conseguem fazer a mesma coisa que a palavra ajuda fez aqui. Faz a mesma coisa que um substantivo faz. Que orações são essas, Anderson? São as orações substantivas. É uma oração que faz a mesma coisa que um substantivo faz dentro da sintaxe. Nesse caso aqui, o substantivo fez o quê dentro da sintaxe? Papel de objeto indireto. Não foi isso? Olha aqui nessa frase. Eu preciso de que você me ajude. Fazer a mesma análise aqui. Precisar... Oi? Objeto indireto. Eu entreguei a caneta aos alunos. Entregou o quê? A caneta. A quem? Aos alunos. Entendeu? Bora lá. Eu preciso de que você me ajude. Certo? Eu, sujeito da oração. Ok. Preciso. Verbo transitivo o quê, gente? Indireto. Melhorou. Verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Show de bola. Olha aqui a preposição mostrando que de fato é um verbo transitivo indireto. Fantástico.
Agora, olha que interessante. Aqui, esse algo que o cara precisa é diferente. Não é ajuda o que ele precisa. O que ele precisa aqui é de que você me ajude. Olha aqui o que é que ele precisa. É disso aqui. Essa precisão dele aí, essa necessidade, que é isso aqui, essa informação aqui, tem verbo no meio? Tem ou não? Tem. Cadê o verbo? Ah, perfeito. Achei o verbo aqui. Ajudar. Agora, essa parte aqui grifada em vermelho, eu posso chamar de oração? Posso, perfeitamente. Vou colocar o ozinho aqui. É uma oração. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Essa oração aqui, em relação a essa, observa as duas no contexto. Se eu apagar ela, apaguei aqui, ó, apaguei a porra da oração. Para vocês, o que é que aconteceu? Houve defasagem no sentido? Sim ou não? Houve falha no sentido? Pronto, a minha posição também está falha, que eu estou me sentindo vulnerável. Bora ficar normal, né? Se eu apagar isso aqui, eu causei uma falha no meu sentido. Sabe por que eu causei uma falha no meu sentido? Porque isso não são orações coordenadas, orações independentes. Isso aqui é um caso de oração o que, gente? Subordinada. Então isso aqui é uma oração porque tem um verbo. É subordinada. Por que, Anderson? Porque se eu apagar, eu causo um prejuízo no meu sentido. Ela precisa estabelecer uma relação a partir dessa primeira oração aqui. Então é uma oração subordinada. Concordam comigo que essa oração subordinada está fazendo a mesma função da palavra ajuda nesse contexto aqui? Sim ou não? Sim. Aqui quem precisa, precisa de alguma coisa. Aqui também quem precisa, precisa de alguma coisa. Só que aqui o que complementa o verbo precisar é um termo. A palavra ajuda, associada à preposição de. Aqui não é um termo, é uma oração. É uma oração subordinada, substantiva, que faz a mesma função de um objeto direto. Então ela é chamada de objetiva indireta. Beleza. Professor, são orações subordinadas. Eu entendi. Mas o que é que está conectando uma oração a outra aí? O de não é, porque o de não conecta o quê? Orações. O de conecta palavras. O que é que ele tá? Qual é a palavra que está servindo como conector aí? O quê? A palavrinha que aqui é uma conjunção subordinativa. Por que é subordinativa, Anderson? Porque está ligando duas orações, em que uma é uma oração subordinada. Deu para entender agora isso, gente? Agora eu vou perguntar a vocês. Já tirou? Ah, já quero aparecer na foto. É tão complicado quanto dizem que é isso aí? Não. Não é tão complicado, não estou falando que é fácil. Mas não é tão complicado quanto dizem. É uma questão de você seguir uma progressão. Você sair de conjunções e ir até as orações. Não é você começar estudando a oração e depois tentar memorizar, aprender o que é a conjunção. Não vai dar certo. É partindo daqui. Eu mostrei a vocês um exemplo no período simples e um exemplo no período composto. Para você entender como é que funciona essa ideia de conjunção subordinativa ligando orações subordinadas. É assim que funciona o negócio. Ok? Agora vamos entender o seguinte, que uma conjunção subordinativa, vou apagar isso aqui, viu? Que era só para a gente começar a entender. Ela pode ser subdividida. Eu tenho conjunções subordinativas chamadas de integrantes e conjunções subordinativas chamadas de adverbiais. Bora lá. Conjunções
integrantes conjunções adverbiais. Professor, coloca para mim um exemplo de uma conjunção subordinativa integrante. Na verdade, eu já te coloquei um exemplo, que é aquele que. Em língua portuguesa, a palavra que e a palavra se podem ser conjunções subordinativas integrantes. Como eu já pus para você o exemplo. Ô professor, quando é que a gente vai estudar isso aqui com ênfase? A gente vai estudar isso nas orações subordinadas substantivas. A gente vai aprender que existem orações que são ligadas por essas palavrinhas aqui. Eu coloquei um exemplo rapidinho e analisei com você, até porque o tempo já está correndo aqui contra mim, para você entender como é que funciona. E as adverbiais, Anderson? Me explica qual é a diferença. Seguinte, uma conjunção integrante liga orações substantivas. Uma conjunção adverbial ou as conjunções adverbiais ligam orações subordinadas adverbiais. O que é que confunde a mente da galera? É o seguinte, Anderson, se é uma conjunção, por que que ela é adverbial? Advérbio não é outra classe de palavra? Peraí, é uma conjunção ou é um advérbio, Anderson? Eu não estou entendendo. É fácil, velho. Conjunções não ligam orações? Sim ou não? Sim. Advérbio liga oração? Não. O advérbio faz o quê? Indica uma circunstância. Só que o que acontece? As conjunções adverbiais acabam conseguindo fazer as duas coisas. Elas conseguem ligar duas orações e estabelecer uma noção de circunstância. Deu para entender isso? Eu vou colocar um exemplo aqui para você olhar no quadro e entender como é que funciona. Esse é o exemplo. Fez tanto frio que compramos um casaco. Olha só. Professor, tem mais de uma oração aí? Verbo fazer, verbo comprar. Achei mais de uma oração. Tenho duas, na verdade. O que é que está conectando uma oração a outra aí, Anderson? Perfeito. Ou melhor, semi-perfeito. Vou explicar por quê. Em uma oração adverbial, o que pode conectar a oração adverbial à oração principal não é só uma conjunção. Pode ser também uma locução conjuntiva. Qual é a diferença de locução conjuntiva para conjunção? Conjunção é só uma palavra. Locução conjuntiva é mais de uma palavra. Duas para frente. Qual é a locução conjuntiva que foi usada aí, Anderson? Tanto que. Anderson, essa expressão tanto que é uma locução conjuntiva adverbial? Perfeitamente. Anderson, por que ela é uma locução? Porque é mais de uma palavra. Por que ela é conjuntiva? Porque está fazendo um papel de uma conjunção, ligando orações. E por que ela é adverbial? Porque ela está estabelecendo uma circunstância. Circunstância de quê nesse contexto? Fez tanto frio que compramos um casaco. Fez tanto frio que compramos um casaco. Qual foi a consequência de fazer frio? Comprar um casaco? Sim ou não? Não foi a consequência? Isso aqui, gente, é uma locução conjuntiva consecutiva. Estabelece uma circunstância de consequência. Deu para entender agora a diferença? Deu não, ele fez uma careta assim, fez, rapaz. Vou colocar outro exemplo aqui. Com uma palavrinha só. Meu brother, é o seguinte.
Aqui eu não coloquei uma locução para não ficar tão mais complicado. Eu botei uma conjunção apenas. Olha que interessante. Eu tenho duas orações aqui, ó. Estudei, verbo estudar. Chegou, verbo chegar. Não é isso? Olha que interessante também. Eu tenho um advérbio aqui. Qual é o advérbio? Muito. Esse muito está estabelecendo uma noção de intensidade para o verbo estudar. Não é isso? Porque está atribuindo um sentido ao verbo estudar. Não é isso? Isso na sintaxe é um adjunto adverbial de intensidade. Na sintaxe, na morfologia é um advérbio. Só que, olha o que eu tenho aqui. A palavra quando. O quando está fazendo o que aqui? Ligando a oração meu pai chegou, a oração estudei muito. Mas não está só ligando. Por ligar, já é uma conjunção. Mas não está só ligando. Também está estabelecendo uma circunstância da segunda oração em relação à primeira. Para você. Uma circunstância de quê? De tempo, não é isso? Ele só vai, ou melhor, ele só estudou muito em que momento? Quando o pai chegou. Não é isso? Ou seja, eu tive uma conjunção que ligou duas orações, mas não só ligou, também conseguiu fazer outra coisa. O quê? Estabelecer uma circunstância. Circunstância de quê? De tempo, velho. Estudei muito. Se eu perguntar a você em que momento ele estudou muito, o sujeito, você vai dizer, ele estudou muito no momento que o pai dele chegou. Concordam comigo? Entendeu o raciocínio agora? Essa é a graça da adverbial. Ela consegue, a adverbial, ela consegue estabelecer uma conexão entre as orações, ao mesmo tempo que ela também consegue fazer o que, gente? Indicar uma circunstância. Essa é a diferença da integrante para a adverbial. Entendeu agora? Ficou mais claro? Sim ou não? Aqui, qual é a circunstância que foi estabelecida? É só interpretar. Fez tanto frio que compramos um casaco. Porra, por que a gente comprou um casaco? Porque fez muito frio, fez tanto frio. A consequência de fazer tanto frio foi comprar um casaco. Então, essa expressão aqui, tanto que, está ligando uma oração subordinada adverbial consecutiva. É aquela que estabelece uma noção de consequência. Deu para pegar agora o bizu? Ficou mais tranquilo?